Bom dia, deixa eu falar uma coisa para vocês. Algumas lições baseadas em pesquisas e evidências de coisas que aconteceram nos outros países sobre a Covid-19. Número um, que o controle do contato, né, com a higienização das mãos, roupas, móveis, superfícies em geral, o uso de máscaras pessoais e a restrição da circulação é uma prática eficiente. Bacana. Número 2. Precisamos do isolamento social para reduzir o contágio e, dessa forma, reduzir o impacto dos casos sobre o sistema de saúde, que está sob risco de colapso. Ou seja, não dá para atender todo mundo de uma vez. E 80% dos casos, né, de contaminação devem ter poucos ou nenhum sistema. Só que 20% deles vão precisar de cuidados médicos hospitalares e 5% de UTI. Número 3. Os 80% de casos mais leves, né, tem a tendência dessas pessoas irem circular e acabar transmitindo a Covid-19. O isolamento social, além de uma estratégia, é um tratamento preventivo contra a contaminação. Número 4. Não existe vacina nem remédio específico para o tratamento dessa coisa horrível ali. O uso do oxigênio infundido no sistema respiratório por vários dias ajuda a melhorar a chance de recuperação e de tratamento, além, evidentemente, de outras medicações, né? Número 5. Por alguma razão, nós não temos testes para todo mundo. Não tem. Sendo assim, as estratégias de combate à doença ficam prejudicadas. Sabe por quê? Porque a gente nem sabe exatamente, por exemplo, aonde que estão os focos da doença, em que região, qual bairro e etc. Isso, meus caros e minhas caras, são coisas claras e, de certa forma, até óbvias. Mas não é todo mundo que entende, não. Na Itália e nos Estados Unidos, os caras demoraram para entender. E a gente viu o que aconteceu nesses países e continua acontecendo nos Estados Unidos. O Brasil se tornou o novo epicentro mundial da doença. Mas vamos falar de São Paulo. O estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. Até por conta das suas características e vocações, se tornaram o epicentro da doença no país. Apesar do governador e do prefeito da capital, o Dória e o Covas, né, desde o começo eles tomaram a decisão baseada na ciência, desde o início. E também, né, nos exemplos dos outros países. Mesmo assim, o estado e a capital de São Paulo têm os maiores números de infectados e de casos fatais do país. Eles montaram comitês técnicos com cientistas, pediram pelo amor de Deus que a população cumprisse o isolamento social, endureceram as regras de fiscalização, resistiram à pressão comercial, né, dos templos religiosos, né, tiveram muita dificuldade com o governo federal, sobretudo com o Biruliro, né, o presidente Biruliro, que tem adotado uma postura negacionista, e com a postura dele ele acaba inflamando as pessoas perturbadas e gananciosas. Mas mesmo assim, com toda a dificuldade, né, eles fizeram pelo menos um trabalho coerente com o mundo científico, e mesmo assim os números são altíssimos. Ou seja, você imagina se eles não tivessem encarado a pandemia como deveriam. Certamente nós estaríamos muito piores do que a gente está hoje. Bom, e eis que dia 1º de junho, anteontem, né, deu-se início ao plano de retomada consciente que autoriza a flexibilização das regras do isolamento social, que é uma contradição enorme, principalmente com os resultados positivos, né, das ações tomadas por eles mesmos, né, pelo governo estadual e o municipal, o Dória e o Covas. Como eu já disse aqui, a situação é péssima, os números ainda são terríveis, mas houve avanço sim. Quantas mortes não foram evitadas?
Diga aí. E além das mortes, né, que foram evitadas, né, que isso por si só já seria o suficiente para a gente insistir nessa política, nessa prática, né, nessas ações. Mas, para além disso, a consequência desse trabalho acertado, né, desses caras, né, que eles estavam fazendo, fez com que as curvas de crescimento da doença tivessem um sinal de uma nova tendência, né, de uma leve retração, uma tendência. E a gente não pode esquecer que os países que conseguiram controlar, né, a transmissão do vírus, né, controlar a transmissão, só fizeram isso quando conseguiram ter uma redução efetiva dos novos casos. O mais louco dessa história é que o novo plano do governo de São Paulo reconhece esse avanço, reconhece a eficiência desse trabalho que eles mesmos fizeram. É doido, né? Mas eles tomam a decisão de relaxar as regras do isolamento social agora. E o pior, sem nenhuma base científica para isso. O maior exemplo é o critério de vagas em hospitais, vagas locais. Ou seja, o prefeito fala, ó, eu tenho tantas vagas aqui, pronto, está resolvido, já pode relaxar aí a quarentena. Bom, primeiro que esse não é e nem deveria ser o único critério, né, a ser levado em consideração. Segundo, nós estamos falando do epicentro da pandemia numa cidade que é uma metrópole. São Paulo é uma metrópole enorme e que tem uma região metropolitana enorme à sua volta, no entorno. Osasco, Guarulhos, ABC Paulista, que obviamente, né, as demandas públicas se misturam. Não é só de saúde, mas de transporte público, ônibus, metrô, de educação, escola, o cara mora aqui, estuda ali, de lazer, entretenimento, comércio, trabalho e por aí vai. E essa fragilidade toda aí, né, dessa ideia da flexibilização, traz uma situação super difícil para os prefeitos que continuam sofrendo pressão do comércio, das pequenas e médias empresas, que, lógico, esse pessoal está desesperado pelo tamanho do problema que também estão enfrentando. E que o governo federal, né, devia estar dando conta. Né? Esse novo plano de retomada consciente do governo de São Paulo, ele, acima de tudo, ele joga fora as pouquíssimas certezas que a gente conseguiu ter nesses 5 meses de pandemia. E também joga fora o maior aprendizado, né, que a gente teve em relação à Covid-19. Né, que a gente tem que evitar as saídas desnecessárias, pois elas podem ajudar a promover tragédias humanas inaceitáveis. E inaceitáveis justamente porque podem ser evitáveis. Fique em casa.